começando mais um episódio do AcriCast e hoje a gente vai entrevistar um pecuarista, José João Bernardes, grande pecuarista, faz parte também da diretoria da Acrimate, tem muita história para contar para a gente. Bernardes, seja bem-vindo ao podcast. Muito obrigado, bom dia a você e a todos que nos assistem, entendeu? Eu acho que é muito importante esse tipo de comunicação, porque experiência é transferência de conhecimento, entendeu? Não adianta você ser livre, não adianta você seguir o WhatsApp hoje em dia, Instagram, etc. As pessoas que efetivamente conhecem, você tem que correr atrás delas. Se ela está sempre te oferecendo, provavelmente está querendo ganhar dinheiro contigo. Isso aí. Bernardes, começando falando um pouquinho sobre o senhor, como que o senhor chegou aqui em Mato Grosso. O senhor é do interior de São Paulo, né? Fui. Nascido lá, e como que foi vir para o Mato Grosso? Entrou no agro? Não, a minha história começou o seguinte: eu sou nascido e criado na roça, sou neto de cafeicultor dos dois lados, meu pai era comerciante de gado, nós moramos na roça até tirava leite, pecuária sempre. Com 16 anos ele abriu uma casa de carne e nós mudamos para a cidade. E nesse período eu era o abatedor e o vendedor, você entendeu? Desde os meus 16 anos. Fiz, a primeira faculdade minha foi Faculdade de Ciências Econômicas, eu fiz em Ribeirão Preto, que Jardinópolis não tinha, aliás, científico também, eu tive que fazer em Ribeirão Preto, que Jardinópolis é uma cidade bem próxima de Ribeirão Preto. E aí eu fiz Ciências Econômicas. Então estava terminando o curso, falei para meu pai que não dá para continuar, eu tinha feito um concurso para a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Trabalhei na cidade de Orlândia durante 3 meses. Concomitante, eu tinha feito um outro concurso para o Ministério da Marinha, no qual eu fui e fiquei durante 5 anos. Eu sou oficial da Marinha de Guerra do Brasil. Fiquei lá durante 5 anos. Sou primeiro-tenente. Mais antigo que o Bolsonaro. Tá. Nesse ínter também eu achei o seguinte: eu ganhava muito menos que um almirante, eu achei que eu tinha que mudar. Em 1975, 6 eu fiz um concurso para fiscal de imposto de renda, fiscal da Receita Federal. Passei nesse concurso e consegui vaga em Cuiabá, Mato Grosso. Tá, eu não queria ir para o sul, não queria ficar em São Paulo, capital, não queria nenhuma cidade grande, o Nordeste não era minha opção era não tinha universidades. Fiz opção por Santa Maria e tal, e botei para Mato Grosso. Obviamente que não tinha outro resultado, senão ser mandado para o interior do Brasil, Cuiabá. Então cheguei aqui no dia 6/6 de 78, tá? Na condição de auditor fiscal da Receita Federal. Minha especialidade sempre foi imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica. Retornando à pecuária, ocorreu quando eu me casei em 1979, com a irmã gêmea de uma colega fiscal que veio para cá também, pantaneira de raiz, de 200 e tantos anos, e aí eu fui conhecer o Pantanal inicialmente. E me surpreendi com a equívoco na caracterização. Isso é um equívoco que tem causado um dano irreparável para a planície alagável do Mato Grosso do Sul, porque não é Pantanal. Eu conhecia Pantanal da minha região, do Rio Pardo, você entendeu? E Pantanal é igual a Everglades e outros. O Pantanal Mato Grossense tem Pantanal, mas muito pouco. São regiões, inclusive, muito secas, para você ter uma ideia. Bom, mas esse foi o primeiro contato. Então eu virei genro de um grande fazendeiro, meu sogro é a família Barros, era primo irmão do Dr. Castro, foi governador, lá em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Minha mulher era órfã e logo depois meu sogro passou uma fazenda para nós, eu e mais 2 concunhados, um deles sendo filho do Dr. Castro, Emílio, era um. Nós não sei que ele é casado com a irmã da Ivete. E nós ficamos nessa fazenda durante 25 anos, concomitante com a minha atividade aqui de
Isso na região do Pantanal. Isso, em Corumbá, Mato Grosso, região da Ecolândia. Tá? E eu, fiscal aqui em Mato Grosso. Em 1990, mais ou menos, eu fui, vou resumir as funções anteriores que me interessam, mas eu fui nomeado delegado da Receita Federal em Mato Grosso. E fiquei nessa condição até durante 15 anos. Eu fui delegado da Receita Federal em Mato Grosso durante 15 anos. Você entendeu? E nesse ínterim, nós fomos comprando mais algumas terras aqui, sempre próximo a Cuiabá, até por uma questão de logística e assistência, porque lá no sul meu cunhado olhava e aqui eu não podia olhar longe. Minha fazenda era de final de semana, tá? E me aposentei depois, 2012, agosto de 2012 eu me aposentei, né? E aí, nesse processo, eu fui dar uma mão para os colegas na Nelore, fui presidente da Associação de Criadores Nelore, depois fui presidente da Associação de Criadores da Acrimate 2 vezes, né? E tesoureiro da Acrimate 2 vezes também, para auxiliar o doutor Oswaldo. Então, minha atividade se resumiu nesse pequeno evolução aí. Até os 16 anos, morava na roça, sem luz, sem televisão, sem nada, porque não existia, que hoje morar na roça é um paraíso, tem antena, tem tudo, né? Naquela época não tinha, mesmo estando a 18 quilômetros de Ribeirão Preto e 5 quilômetros de Jardinópolis. Para estudar eu andava 10 quilômetros por dia, e a pé voltava a pé, porque não tinha jeito. Tá, então, esse resumo. Em Mato Grosso, eu tenho mais de uma propriedade, nas quais eu crio o Nelore PO desde 1990. Tenho, como conclusão, evoluído para não diminuir absurdamente a venda de reprodutores, que eu acho um péssimo negócio, porque as invenções me incomodam, você entendeu? E o conhecimento mais ainda, a falta de conhecimento. E eu sou um grande comprador, mas sou um péssimo vendedor. Eu não consigo mentir de jeito nenhum. Se o que eu tenho é bom, eu falo que é bom. Se não for bom, ele vai para o corte. Então eu sempre tive muita dificuldade em vender. Então, a nossa atividade se resume a cria, recria e engorda. Sem TIP ainda. Você entendeu? Uma vez eu fiz uma pergunta só, a título narrativa, para o meu sogro, lá no meio do Pantanal, que ele sempre vendeu boi magro. E ele me deu uma resposta que as pessoas podem não entender. Eu falei, mas doutor Sozelito, por que o senhor vende boi magro? Por que o senhor não vende garrote ou bezerro? Ele falou, é muito simples. Porque quem tem boi de 4 anos, tem boi de 3 anos, tem boi de 2 anos e tem bezerro. E as crises na pecuária, elas são históricas. Basta dizer que em 2025 nós tivemos um ciclo bom, 2022 um ciclo bom, depois ele caiu e nós estamos tentando recuperar agora, 3, 4 anos depois. Esse ciclo deve durar mais uns 3 anos, porque há um número muito grande de pecuaristas, criadores generalizadamente, que eles entram e saem da atividade dependendo das condições atuais. E a pecuária tem vários ciclos, a menos que seja estratificado, mas ela é uma atividade de ciclo muito longo. E esse ciclo longo tem uma característica determinante, principalmente no Brasil. Primeiro, o acesso a recursos não é muito fácil. E segundo, você entendeu? Os juros são proibitivos, exatamente. Muito diferente da agricultura, onde o ciclo é muito rápido e o governo todo ano te libera um grande recurso, que as pessoas às vezes não sabem por que o governo tem que arrumar esse dinheiro. Você sabe qual é a diferença? Não. A diferença é o seguinte, é que o governo banca o juro de mercado e o juro que ele cobra do produtor.
Por isso que todo mundo quer dinheiro do governo e não pega no mercado liberado. E para pecuária isso é muito raro. Normalmente é para soja, milho, algodão, etc, etc, etc. E isso tem uma consequência desastrosa, né? O grande fica cada dia maior, porque ele pega esse dinheiro e aplica e põe o dele lá, você entendeu? Ele alavanca o negócio, né? Ele alavanca o negócio e ganha dinheiro com isso, entendeu? E o pequeno, o médio, não consegue isso. Então as crises às vezes se sucedem porque as pessoas não conseguem fixar preço para os seus produtos. Que o produto agro, de um modo geral, a negociação começa perguntando quanto o cara está pagando. Muito raramente você consegue dizer eu quero tanto, mas mesmo quando você fala eu quero tanto, você tem uma referência de mercado. Você entendeu? Uma colocação genérica. Então a minha atividade hoje se resume. Eu tenho mais de uma propriedade, tenho 3 propriedades onde eu crio, uma propriedade fora do Pantanal, né? Do Pantanal é só crio lá vendo magro, e uma onde eu engordo. Os machos, as fêmeas eu engordo nas próprias propriedades. O senhor falou de Pantanal, e aí o senhor também falou em relação a tanto ao Pantanal do Mato Grosso do Sul, quanto aqui em Mato Grosso. E o senhor pegou esses dois... Hoje o senhor tem propriedade nas duas? Eu tenho propriedade, não. Pantanal só no Mato Grosso do Sul. Só no Mato Grosso do Sul. Tem diferença? O senhor falou que tem essa questão do Pantanal. O senhor vê a diferença entre os Pantanais? Tem grandes diferenças. Primeiro que no Mato Grosso tem um número muito maior de áreas influenciadas pelos rios. O Mato Grosso do Sul tem muito menos rio, o Pantanal Mato Grossense, porque o Paraguai, ele separa a Serra do Pantanal. Depois você tem o Piquiri, que separa o Mato Grosso do Mato Grosso do Sul. O Taquari no meio do Pantanal e o Rio Negro lá no sul. Assim mesmo, você tem uns 6 biomas pantaneiros no Mato Grosso do Sul. E aqui no Mato Grosso também, você tem muitas particularidades. As áreas susceptíveis a enchentes de rios são muito diferentes das áreas onde as cheias decorrem de acúmulo de água, formando o que eles chamam de baías, e quando chove muito, criam-se as vazantes, que são cursos temporários. Então é muito diferente. E hoje, para o pecuarista, qual que é a dificuldade maior de fazer pecuária no Pantanal? A maior dificuldade de fazer, eu diria que aqui no Mato Grosso é a legislação ambiental. Equivocadamente, porque, como tudo em termos de ambiente é equivocado, porque ninguém está aqui para cuidar do meio ambiente, está aqui para atender o interesse de ONGs internacionais, você entendeu? Que pagam para esses funcionários. Então você pode ver, tudo quanto é funcionário, essas coisas, defensor de ONG, ele já é ambientalista antes. Primeiro ele é conscientizado, depois que ele vai. Ele não conhece nada. Porque se ele fosse realmente um frequentador assíduo do Pantanal, especialmente do Mato Grosso, ele ia detestar o Pantanal. Porque o Pantanal não é, ele é extremamente agressivo. Você entendeu? Você vai em junho e julho no Pantanal, você tem que correr, porque você nunca viu tanto mosquito na sua vida. Você vai andar no Pantanal, que é sujo. Espinho, pragas, etc. Água, tem um monte de coisa. Ele só é bonito na televisão. Entendeu? Então, essas coisas ocorrem. O Pantanal de Mato Grosso do Sul, como ele disse, tem uns 7 biomas, mais ou menos. Eu estou numa região que não tem rio, que é em Ecolândia, uma região relativamente grande, que é entre o Rio Negro e o Rio Taquari. Você entendeu? Depois nós temos o do Paiaguás, que é divisa com o Mato Grosso. São planícies arenosas de grandes lagos. O que são lagos? São áreas onde não tem árvores, entendeu? Só gramínea. Então a pecuária no Pantanal, do ponto de vista ambiental, ela é fundamental. Se você tira o gado, acontece o que está acontecendo no Pantanal de Mato Grosso. O Pantanal vai acabar. Vai virar uma vegetação, entendeu? Que não se presta para nada, não tem interesse ambiental nenhum, você entendeu? E a fauna pantaneira, que é típica de largo,
vai migrar para outras áreas. Entendeu? Se você acabar com lagoa, você não tem ave. Se você até acabar com capim, quais os animais que comem capim não vão estar ali presentes? Entendeu? Então esse é um problema. No Mato Grosso do Sul, nós temos a interpretação legal muito menos radical. Então existe muito mais facilidade de você aplicar o que a lei permite. Às vezes você limpar o pasto, entendeu? Não é substituir a gramínea, é limpar, porque senão vai sujar. Porque antigamente os produtores utilizavam muito do fogo e eles sabiam utilizar o fogo, você entendeu? Hoje o fogo ficou, digamos assim, quase que proibitivo. Tem uma celeuma que o fogo destrói, etc. E o que acontece? Todas as vezes que o fogo vem, ele vem acidentalmente. Ou provocado por vários agentes que não são os proprietários das terras. Por quê? Porque o proprietário da terra, se ele queima, ele não tem paz. Especialmente se queima na hora errada. Segundo, ele está no lugar, a terra dele não muda de lugar. Então, hoje, com a tecnologia disponível, é muito fácil chegar ao titular da coisa. Mas ninguém vai identificar tirador de mel, caçador, pescador, turista, você entendeu? Que bem ou mal joga um cigarro, porque todo mundo fuma. Deixa uma fogueira acesa no Deixa final. Uma fogueirinha acesa para espantar mosquito, você entendeu? Na beira do rio, que se o cara parar lá e ele não tiver uma barraca com tela, ele não vai dormir nem a tiro. Então, às vezes ele tem que fazer fogo. E depois ele não apaga direito. Nós temos um período de seca muito definido e muito seco, prova inequívoca de aonde começam os grandes incêndios florestais. Beira de rio. Não vem do produtor, né? Não. Beira de rio e área de conservação. Por quê? Porque a área de conservação não tem dono. Se não tem dono, todo mundo se acha dono, especialmente aqueles que não têm responsabilidade nenhuma. Entendeu? E onde acontece os acessos ali para que mais tenha... um detalhe, a natureza, ela tem suas nuances. Por exemplo, raio. Como é que você impede raio? 2. Rede elétrica. Como é que você impede que um vento rompa um cabo, etc. e tal, uma árvore caia? Problema de manutenção. Como é que você impede isso? Manutenção das rodovias ali em volta. Manutenção das rodovias. Você entendeu? O governo cria obrigação, mas não cumpre. Por quê? Porque é muito fácil no Brasil você criar uma lei. O difícil é você cumprir a lei. Isso a gente, lamentavelmente, vê em todos os segmentos, especialmente ligados ao meio ambiente. Entendeu? E o pecuarista, ele enfrenta esses preconceitos relacionados ao meio ambiente como se fosse o vilão, né? E, na verdade, é o contrário, né, seu Bernardes? O pecuarista, ele cuida, ele preserva, ele evita o fogo. Exatamente. Por quê? Porque isso é fundamental para que ele desenvolva a atividade dele. Se entrar um fogo na hora errada, na propriedade dele, seja ela no Pantanal, seja fora do Pantanal, seja em qualquer lugar, o fogo vai queimar o quê? A comida do gado dele. Você entendeu? Como é que você vai colocar fogo? Se você tem ali o pasto, é a comida do seu gado, geneticamente, falando em Pantanal, falando fora do Pantanal, isso é a sanção. Então, o uso do fogo hoje, e há muito tempo, inclusive depois surgiram os herbicidas e outras coisas, você entendeu? Praticamente não é mais utilizado. Falar em desmatamento hoje, ninguém mais se arrisca a desmatar sem as devidas autorizações. Por quê? Porque a terra dele tem gel, ele tem CPF, você entendeu? Então o risco é muito grande. Tá? Então esse formalismo, hoje, ele é intrinsecamente ligado à atividade. E todo produtor, ele é consciente disso, entendeu? Além de que tem várias outras entidades
que elas, de um modo ou de outro, contribuem para esse monitoramento. Você não vem para um frigorífico, você entendeu, exportador, se tiver um problema de natureza ambiental. Você entendeu? Você tem problema com o Ministério Público, se você tiver um problema de natureza ambiental. Você entendeu? E os desmates, digamos assim, hoje estão muito restritos. Você entendeu? E ao estarem restritos, o anonimato desapareceu. Tá? Depois criaram o georreferenciamento, essas coisas. Você está aqui, antigamente o cara não sabia onde era a fazenda dele, hoje você tem. O cara entra no computador, ele acha sua fazenda. Então isso mudou absolutamente essa operacionalização da atividade com a conservação ambiental. Você entendeu? As exigências ainda são muito grandes. Você entendeu? Por quê? Porque nem todos fazem exatamente o que deviam fazer. Tá? Então, uns que têm maiores possibilidades, obviamente, são onerados e, às vezes, são motivados a fazer ações de defesa fora das propriedades. Eu, graças a Deus, já combati muito mais incêndio fora da minha propriedade do que dentro da minha. Por quê? Se eu não combater lá, ele vem dentro da minha. Você entendeu? Mas não é barato, não é simples e as coisas nem sempre acontecem na hora que você está lá esperando. Então é isso que eu acho. E perde o controle às vezes, né? O tamanho do incêndio, ele pode... Não, o controle, se a natureza não te der uma ajuda, você tem muita dificuldade de controlá-la. Porque se você tiver num período muito seco, se tiver um vento, e se esse vento for contrário, digamos assim, a melhor coisa que você faz é correr. Senão, obviamente, você não vai enfrentar, você tem que saber como. Existem limitações legais e restrições típicas, por exemplo, fogo contra, é muito difícil. Você pega o bombeiro, ele acha que não pode pôr fogo contra, porque a legislação não permite. Ora, como não permite? Se é para controlar o fogo ou não? Tem coisas que o emergencial tem que tomar essa decisão na hora que você sabe o que fazer. Mas isso é um fator secundário, digamos assim, no exercício da atividade. A atividade da pecuária, como nós dissemos, é o seguinte: parece que não, mas ela requer conhecimento. Nós estamos evoluindo, digamos, para uma situação que eu entendo, que eu diria assim, nós temos já um número muito grande de proprietários de fazenda, principalmente gado, do que pecuaristas propriamente ditos. Você entendeu? Porque uma coisa é você ter uma fazenda, aí você contrata um gerente, contrata um capataz, etc. Tal. E as coisas funcionam. E outra coisa é você ser um pecuarista. Você ir lá na sua fazenda, conhecer seu gado, ver o gado, tomar as decisões e etc. Neste pormenor, surge o fator, digamos assim, de continuidade e de sucessão. A gente tem que estar muito ciente do seguinte: quem não compra fazenda, um dia vende. Porque é muito simples. Davi Nasser já dizia, não sei se você ouviu falar do Davi Nasser, tempo do Cruzeiro. A melhor reforma tributária, a mais eficiente e tudo, naquela época, ele escrevia, na década de 60, 50, 60, é feita na cama. Mas acontece o seguinte: se você tiver 1.000 hectares, tiver 2 filhos, você vai deixar 500 para cada um. Se cada um deles tiver um neto, vão ficar 250. Em muito pouco tempo, eles sairão da atividade, como foi constatado agora divulgado nos Estados Unidos, mais de 50.000 propriedades desapareceram, os proprietários. Porque a sucessão vai estratificando e chega um momento, a Europa já passou por isso há muito mais tempo, você entendeu? Que não tem espaço para todos os sucessores. E outra coisa, o mundo mudou. Como eu disse, até 16 anos eu morei na roça e não tinha energia elétrica.
Não é que não tinha no nosso sítio, não tinha lugar nenhum. Hoje, todo mundo tem internet. Então, o mundo acelerou demais. E as oportunidades e as atividades também se multiplicaram. Entendeu? E isso leva o quê? A urbanização. Qual é a população brasileira hoje? Urbana. Presta atenção, em 1950, por aí, o Brasil tinha mais de 60%, 70% das pessoas no campo. Hoje nós temos quase 80% na cidade. Presta atenção. O Brasil é o quinto maior país do mundo em área. Se você pegar em área contínua, deve ser o maior. Em área de agriculturável, essas coisas, ele é imenso. A agricultura, estou generalizando assim, abrangentemente, cerrado, floresta, tudo. Mas um dia, isso pode virar, porque o dia que faltar comida, ninguém vai querer árvore em pé, ninguém vai querer comida no prato. Então, essas coisas são temporárias. Entendeu? Então, essa mudança foi muito rápida. A China hoje ainda tem quase 50% das pessoas no campo. É um modelo diferente? É um modelo diferente. Mas só que a nossa aceleração foi muito rápida. Então, nós temos já na segunda, terceira da geração de pessoas que se você botar um pato e um marreco, ele não sabe qual é a diferença de pato e marreco. Muitos nunca viram uma galinha. Ao natural, bem entendido. Entendeu? E essas pessoas, elas se distanciam efetivamente da vida no campo, que é a vida de relacionamento. O agricultor, ele se relaciona com a terra. Ou seja, cada dia ele quer que a terra dele melhore mais, porque ele sabe, se ele melhorar a terra, ele vai produzir melhor. Ele acompanha absolutamente as mudanças e as avaliações de clima, temperatura. Por quê? Porque isso é fundamental. O pecuarista, do mesmo modo, ele acompanha a propriedade dele, ele fica preocupado se vai chover, se não vai chover, se vai ter comida, se não vai ter, se vai gear, se isso, Então, e esse fator requer o quê? Presença constante. Então, nós estamos nesse processo grande aí, que eu diria, a sucessão é importante, mas ela não é determinante. Por quê? Você não destina... Um pai, ele dá orientações e dá condições, mas ele não decide sobre o futuro dos seus descendentes. Entendeu? Muitas sucessões eram feitas por falta de oportunidade. O cara não tinha oportunidade. Ou ele era, ou ele não era. Até porque antigamente você começava a trabalhar com 7 anos. Hoje o governo não permite que o menor aprendiz de 14 a 16 monte num cavalo. Então você não vai ter peão. Já dificulta aí já, né? Só se o patrão, o filho dele for peão, porque depois de 7, 8 anos de idade, se você não andar a cavalo, você nunca mais vai aprender. Está certo que hoje em dia você consegue andar de moto, porque as propriedades vão diminuindo de tamanho. Esse fenômeno que eu estava constatado, já houve na Europa, está acontecendo nos Estados Unidos, ele é natural. Como a terra é finita e as áreas agriculturais são mais limitadas ainda, cada dia você vai tendo a mesma terra com o maior número de pessoas. Vai fragmentando as terras. Vai fragmentando e um número significativo delas vão ter que sair da atividade. O senhor falou nessa questão da sucessão familiar, dessa questão das terras irem separando até acabar. Como que o senhor avalia e como que o senhor vê que o pecuarista, o produtor, ele precisa fazer para que o filho venha para a fazenda, que o filho comece a ter vontade de assumir e se posicione no mercado? O mais importante é que você consiga transferir para os seus descendentes que aquilo é uma atividade economicamente factível e pode se perpetuar para as gerações futuras. Porque eu não consigo estratificar, como ele disse, o seguinte: o fato de que a maioria vai ser proprietário de fazenda.
não vai ser necessariamente um montador de cavalo, ele vai ser um gestor de um negócio. Como você é gestor de uma loja, você não precisa ser um bom vendedor, concorda? Precisa ter pessoas boas, né, para trabalhar. Você precisa ter boas pessoas para trabalhar. Mas o fundamental na sucessão é que a pessoa veja aquilo como um negócio. E o negócio, para ser continuado, ele tem que ser produtivo, ele tem que trazer resultados. E o conhecimento te leva a administrar as eventuais adversidades e crises que são naturais, ou pelo clima, ou pelos fatores externos, ou por política, um monte de coisa. Entendeu? Então, preparar um sucessor não significa necessariamente fazer ele gostar de boi. Mas ele tem que entender que aquilo é um negócio que amanhã ou depois ele pode ter que administrá-lo. E que se o pai dele desenvolveu e criou os filhos e deu todos os recursos, educação, etc, etc, lazer, conforto, etc, ele pode fazer isso para os filhos dele também. Entendeu? Então eu me refiro muito mais a esse conceito do que propriamente o cara ser um grande conhecedor de gado, no caso da pecuária. E falando em ser conhecedor, o senhor é conhecedor desde menino novo, né? Começou lá no açougue. E aí eu queria entrar numa questão que é o seguinte: hoje a gente vê uma mudança muito grande nas carnes, nos cortes, e o senhor que trabalhou com isso lá no açougue, o Chico falou que o senhor é bom de fazer uma desossa, bom de fazer um serviço ali nos cortes. E antigamente era muito diferente nessa questão de corte de carne. Como que mudou isso pro senhor? Deus me privilegiou, graças a Deus eu fui bom em quase tudo que eu fiz, que eu já te contei a minha história, sozinho. Eu nunca pedi um emprego na minha vida, foi tudo concurso. Nunca, nem para mim, nem para descendente meu. Fiz muitos favores na vida, mas pedir, graças a Deus, nunca precisei pedir. Sempre estudei muito, você entendeu? E sempre fui muito assíduo, e sempre estudei em colégio bom e sempre tive bons professores. O problema da carne, por exemplo, obviamente, eu fui um bom, conheço a carne do jeito que você quiser. Hoje tem muitos inventores. E a vida é muito importante para aqueles que criam. Eu digo inventor assim, criadores. Né? No meu tempo, você só vendia ponta do alcatre, hoje denominada picanha, se você vendesse o alcatre inteiro. Era a peça inteira. A peça inteira. A maminha era o rabo do alcatre, da mesma forma. Ninguém comprava isso aí, porque nem sabia que isso existia. Ele falava, no alcatre queria bife. O churrasco, propriamente dito, ele foi inserido, estou dizendo, no interior de São Paulo, particularmente, porque o churrasco sempre foi um modo de preparo de carne mais gaúcho, e, consequentemente, pantaneiro, do que necessariamente urbano. Antigamente era arroz, feijão e bife. Não era isso? Churrasco era outra situação, né? Churrascaria foi um fato mais recente. E, obviamente, você tem que evoluir de qualquer modo. Você entendeu? Antigamente, vou fazer um pequeno paralelo, quando começaram as primeiras, um frango caipira, você come ele com 6 meses de idade. Que ele vira frango. 6 meses de idade, mais ou menos. Quando começaram as primeiras granjas do interior de São Paulo, Jardinópolis, uma cidade privilegiada, você, para tirar um frango de 2 quilos, demorava 90 dias, no mínimo. Você tem ideia hoje com quantos dias tira um frango de 2 quilos? Rápido, né, hoje? Bem menos de 40 dias. O que significa isso? Significa que houveram muitas evoluções, especialmente genéticas. E eu usei o frango para te dizer que no boi também. O boi mato-grossense, na década de 70, quando a Sadia veio para cá,
Ele era de mais de 5 anos de idade e menos de 14 arroba de peso. Hoje a gente vê divulgado aí que já estão conseguindo animais com 2 anos com mais de 20 arroba. Isso não é só comida, é também. Mas a genética foi fundamental. Tá? E continua sendo. A genética é recente no Brasil. A genética significativa é depois da década de 60, né, que foi a última importação significativa da China, da Índia. E ali está uma foto que não foi o animal mais importado, Nelore, mas hoje representa mais de 80% do rebanho. E mesmo ele tendo essas características, a evolução genética tem sido muito grande. Por quê? Porque para você evoluir geneticamente, além dos fatores genéticos, você também tem que agregar outros fatores, né? Porque se o animal ele é mais precoce, você tem que ter uma alimentação diferenciada. Nesse ínterim da minha geração, por exemplo, antigamente era capim gordura e capim jaraguá, e colonião. Hoje, colonião que nós falávamos era aquele primitivo. Hoje você tem Miyagi, Maasai. É uma variação muito grande, né? Uma variação muito grande. Teve elas braquiárias que vieram da África e outros capins que vieram. E mesmo os que vieram, todos os dias estão sendo melhorados. Você entendeu? Melhora-se o rebanho, melhora-se a alimentação. O melhoramento, ele vem, além do melhoramento genético do animal, ele vem nesse melhoramento da pastagem. Da pastagem, do manejo. Hoje se cria muito mais em menos espaço, né? Muito menos espaço, porque, por exemplo, antigamente, botando um paralelo no Pantanal, a criação era extensiva. Não tinha cerca. Esse aqui é um troço caro. Hoje, tem pessoas que já quase que confinam o animal de cria. Você faz desmame precoce, você faz inseminação artificial, você faz com estação de monta com inseminação artificial, você entendeu? Comercialmente falando, porque você tem FIV, tem outras técnicas para acelerar a evolução genética. Mas mesmo do aspecto comercial, você tem estação de monta, você tem aplicação de FIV, né? Inseminação artificial, e isso leva à disseminação de conhecimento, porque o cara não vai inseminando qualquer vaca. O veterinário vai lá e avalia, essa fica, essa não fica, você entendeu? Isso tudo contribui para a aceleração desse melhoramento. Por isso que ele foi tão rápido. E isso ocorre em todos os negócios ligados ao agro. Não vai pensar a soja, não. A primeira soja que trouxeram para cá, talvez não tenha mais. Se tiver alguma semente dela guardada, é para guardar. Para museu. Para museu, porque já mudaram tantas vezes. Milho, né? Também, né? Gergelim, por exemplo. Hoje, Mato Grosso é um grande produtor de gergelim. No meu tempo, gergelim dava 2 metros de altura e você tinha que colher antes dele secar, senão ele estourava e perdia tudo. Hoje você consegue colher com máquina, ou seja, melhoramento genético. Isso é uma coisa permanente. O senhor que está aí há décadas na pecuária, vendo essa evolução, tanto da genética quanto da pastagem, da pecuária em si, como que o senhor vê a pecuária daqui 30, 40 anos? O que o senhor acha que vai ter mudado? Se vai ter mudado, o que... Não, ela vai evoluir. Continuar evoluindo, por quê? Porque um fator que você disse, sim, nós temos uma limitação na expansão territorial. Nós vamos ter cada dia mais a concorrência da agricultura sobre áreas que hoje são ocupadas por pastagem que tem aptidão agrícola. Isso é um fato, já aconteceu no mundo, você entendeu? E para você ter uma visão bastante prática, diz o seguinte: os Estados Unidos está com o menor rebanho nos últimos 75 anos, presta atenção. Ele tem um rebanho menor nos últimos 75 anos. E eles são os maiores produtores e maiores consumidores de carne do mundo, ainda. Estados Unidos. Comem muita carne, do modo que eles comem, apesar de eles importarem bastante gado do México e do Canadá. Eles produzem.
Mas há muito tempo eles já evoluíram para terminação dos animais em sistema intensivo. O Brasil agora está avançando nesse processo, entendeu? E a tendência é ele progredir, porque, como ele disse, a pressão agrícola ela é constante. E o Brasil é um país sui generis, porque aqui você, por exemplo, no caso específico de Mato Grosso, nós aqui temos quase que garantido no Chapadão, os parecidos, 2 safras. Mas hoje está chegando a 3. Porque eles usam o capim para fazer cobertura e proteção do solo. E esse capim pode ser consumido in natura ou você pode colhê-lo e dar para o animal combinado. Você entendeu? Ou capim, além dos resíduos e outras coisas. Então esse processo vai fazer com que você, para manter o mesmo rebanho, você criar técnicas de intensificação. Antecipar a idade de abate, eu não disse que você matava boi de 5 a 7 anos? Hoje, o boi, dificilmente morre um boi acima de 4 anos. Você já ganhou 2 a 3 anos. E nós já temos um número significativo de machos que são abatidos até os 30 meses. É quase um novo ciclo, né? Porque... Cabe mais um ciclo no meio do pacote, é o tal do frango. Uhum. Do 90 já está em 40 dias. O porco é outro absurdo. Você entendeu? Um porco chega em 4 meses, 100 e tantos quilos. Então, tanto o frango como o porco, você colhe a comida lá. E o boi vai evoluir. Eu entendo que ele vai avançar nisso. Prova evidente disso é que onde se cria boi nos Estados Unidos, onde se cria boi na Austrália, tem rebanhos significativos. Nas áreas, eu diria, limítrofes. E eu gostaria de inserir aí um comentário seguinte: o Pantanal deveria ser um local onde deveria ser incentivado ao máximo, porque o boi contribui com a preservação do Pantanal. Onde tem boi não queima. É o boi bombeiro, né? Por quê? Porque ele pasta, ele anda, você entendeu? E ele não concorre com a fauna pantaneira. Porque qual é a fauna pantaneira? Alguns herbívoros, né? Várias espécies de cervo, etc e tal. Cateto, queixada e a maioria os pequenos animais que não comem capim. Mas se sujar demais, eles não têm ambiente para ficar ali. Eles acabam mudando de lugar. Então ele só traz benfeitoria, né? Ele não é um vilão no Pantanal. Exatamente, o boi só traz benfeitoria. Nós estamos tendo um problema muito grave, parece que tem até uma consulta aí, que é a entrada de animais exóticos. Eu chamaria, para o Pantanal, o porco doméstico é um animal exótico. O javali é um animal que está trazendo grandes problemas, inclusive para as áreas de agricultura limite de mata, de floresta. E eles estão cruzando aí que tá virando um... Não, acontece o seguinte, não é cruzando, ele não cruza queixada, cruza com o porco. Uhum. O javali e o porco são, acho mesmo gênero, eu não sou dessa área, mas ele cruza com o porco, então tem o javaporco. Só que uma porca pode deixar quantos leitões por ano, quantos filhos? Bastante. Bastante. Você entendeu? E ele vem causando muito dano, porque ele efetivamente começa a mexer no ambiente. Por quê? Porque ele vai comer tudo quanto é ninho de ave que põe ninho no chão, ele vai comer. Ele já começa a concorrer com os outros suídeos. E ele causa dano, inclusive, na pecuária, porque onde tem muito porco, bezerro não levantou rápido, o porco come ele vivo. Realmente. Você entendeu? E outros fatores existem também. Eu já vou ter que ser meio drástico, porque eu particularmente acho que gato
como animal de estimação é válido, mas devia ser proibido ter gato solto na natureza. Porque onde tem gato, não tem preá, não tem iambu, não tem nada. Porque ele é um predador. Estrangeiro, não é da nossa fauna. Então, mais um motivo de eu criticar os ambientalistas. Os ambientalistas só criticam aquilo que tem relevância econômica, porque eles não estão a serviço do meio ambiente, estão a serviço de ONGs internacionais, estão defendendo o salário deles. Entendeu? Voltando à carne, digamos assim, todos esses processos, eles evoluem por uma carne, eu não diria que seja mais saborosa. Até porque o conceito de carne boa hoje para as pessoas é que ela seja macia. Tá? E isso é visivelmente o seguinte, até porque ao longo do tempo aí, os cientistas criticaram demais as gorduras orgânicas, porque tinha que favorecer as gorduras vegetais. Agora nós já temos muitos especialistas dizendo, não coma óleo de soja, porque ele faz mais mal do que gordura de porco. Só que agora tem pouca gordura de porco. Ou então os caras não, coma óleo de oliva porque isso for natural, mas é muito mais caro e muito menos produtos. Mas acontece o seguinte, resumindo, então, o conceito de carne de qualidade é carne macia. E animal novo tem carne mais macia. A precocidade já resolve isso. A precocidade, a terminação, porque se ele for novo e magro, a carne é mais rígida. Mas se ele for, olha bem, ele é novo, em condições de confinamento ele anda pouco, entendeu? Então a carne, tensão muscular é muito menor, então, ele tem muito menos fibra. Entendeu? Você pega um atleta, é musculoso, os cambal. Você pega um gordo que não faz exercício, parece tudo fofo. O animal é a mesma coisa. Entendeu? Isso possibilitou o quê? A carne que sempre foi a carne mais valorizada, o conceito de carne diferenciada era o filé mignon. Porque é uma carne que não tem tensão. Ele é mole, do animal magro, do animal gordo, ele é sempre macio. Interno, não tem tensão. Essas evoluções foram possibilitando que as outras carnes fossem inseridas nos conceitos gourmet. E aí possibilitou, o boi tem trocentos pedacinhos, então você pode dar nome em cada um pedaço. Tem o contrafilé, onde não tem costela, onde passa costela, ele virou, antigamente era bisteca, hoje virou ancho, você entendeu? Aí antigamente você dividia traseiro e dianteiro na 7ª costela, hoje você corta na 5ª, que aí o ancho ficou um pouquinho maior, você entendeu? E você possibilitou agregar valor, porque antes o lombo era carne de terceira, hoje o ancho é carne de primeira, entendeu? E isso vai continuar existindo. Aí você vai dar nome, vai botar um osso do tamanho do stick, etc e tal, aí você põe 10 centímetros de osso para quê? Só para o cara ver que tem um osso? Ou seja, é mercado, né? Tem esse mercado, né? Se tá fazendo é porque tá... E tá aumentando muito nessa questão da carne gourmetizada, né? A carne gourmetizada é porque você prepara o prato individualmente e a gente começa a comer pela visão. Concorda? Especialmente o brasileiro. Nós não somos chineses, o chinês come qualquer coisa, mas o brasileiro come muito pela visão. Prato bonito, cheiroso. Vende melhor, né? Vende muito melhor. O cara paga muito mais. Entendeu? Então, essa evolução dos cortes, ela tem evoluído nesses cortes gourmets. Isso é ótimo. Mas tem muita gente ainda que adora o ossobuco, que é o músculo cortado com osso, concorda? Só que não é fácil fazer um ossobuco. E hoje em dia, com essa precocidade, essa finalização, a gente também consegue ter acesso a umas carnes que antes eram mais rígidas e hoje são boas, né? Uma paleta. Foi isso que eu te falei, ou seja, a precocidade e a terminação tem e mais o ambiente de precocidade é a idade, terminação é animal gordo. E o ambiente, ou seja, o animal confinado, ele não anda. Ou anda muito pouco.
Então a tensão das fibras diminui. A carne, inquestionável, é mais macia. Nós temos um problema a ser superado no Brasil. Porque hoje você nota que as carnes gourmet, as carnes de qualidade, são de novilha. Por quê? Porque o macho, na mesma idade, é touro. Porque a evolução implicou a antecipação da puberdade. E no Brasil não tem capado macho, castrado macho. Por quê? Porque no Brasil ainda é proibido o uso de hormônio. Nos Estados Unidos é liberado, Austrália, todos os lugares são permitidos o uso de hormônio. No Brasil ainda não está liberado o uso de hormônio. Significa o quê? Se você castrar o macho, o desenvolvimento dele é muito pequeno. Então você deixa ele inteiro, touro, que ele tem um grande desenvolvimento e muito peso. Porque se você pegar um macho castrado e uma fêmea, eles vão ter um desenvolvimento similar. Mas se você pegar um macho inteiro e uma fêmea com a mesma idade, ele deve dar no mínimo aí um 20% de mais peso. O macho. O dianteiro dele é maior, a musculatura é maior, independente só porque tem um hormônio. Se você caça, ele tem mais hormônio. Então ele não tem nem o masculino nem o feminino. A fêmea continua tendo hormônio feminino. Então ela continua desenvolvendo. E o macho demora muito mais para desenvolver. Então por isso que no Brasil não se castra mais macho. E a carne de touro é diferente da carne de vaca. Tem hormônio, ela tem muito menos gordura, entendeu? Então, por isso que as carnes de qualidade hoje, elas são produzidas por fêmea. A fêmea sempre foi muito menos valorizada que o macho, mas hoje a novilha está sendo vendida, novilha confinada, está sendo vendida a preço de macho. Por quê? Porque o cara, quando vende carne de qualidade, agrega valor. Entendeu? Quando o senhor fala disso, dessa diferença da fêmea e do macho, a gente entra também na questão de tributação e tudo, que a Acrimate teve aquela briga, aquela luta que conseguiu da questão da taxa, né? E aí, para a gente já entrar para finalizar, Bernardes, eu queria falar com o senhor a respeito de associativismo, né? O senhor que foi presidente da Nilore, foi presidente da Acrimate 2011, né? 2011 a 2016. Como que o senhor vê a importância disso, do pecuarista se unir e juntar com os outros pecuaristas para a luta do setor? Eu acho o seguinte, plagiando Chacrinha, quem não se organiza e se comunica, se trumbica. Você entendeu? A organização é fator fundamental. Por quê? Porque você sozinho é uma voz que não ecoa. A organização tem o poder de fazer esse eco, de levar essas reivindicações para as entidades, os órgãos responsáveis, você entendeu? E acompanhar esse processo, você entendeu? E então ele é fator de sobrevivência, entendeu? Não é à toa que nós temos, por exemplo, incipientemente ainda na minha concepção, por exemplo, você escuta muito falar em sindicato de trabalhador da indústria, é isso? Está aí o nosso presidente. Gostando dele ou não, ele é um fato histórico, que é o único presidente no Brasil que pode ser pela 4ª vez ele, mas indicou alguns. Quem tem essa história? Ninguém na República. E ele era o quê? Metalúrgico, né? Sindicalista. Então, veja bem, nós temos sindicatos, mas lamentavelmente ainda nós temos um número muito grande de produtores
que acha que o mais importante, e único e exclusivamente importante, é ele produzir do jeito que ele produz. E ele é muito crítico em festa. Você faz uma reunião, todo mundo tem problema, todo mundo discute, todo mundo fala. Você marca uma reunião para segunda-feira, todo mundo tem que ir fazendo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, aqueles que contribuem através das entidades, eles têm que ser efetivamente reconhecidos, porque esse é o único caminho. Você entendeu? E quanto mais representativo tem uma entidade, mais fácil ela tem de ser ouvida. E mais possibilidade ela tem de angariar seguidores e promover os meios necessários, você entendeu? A encaminhar as reivindicações necessárias. E eu ainda acho que o Brasil, e particularmente Mato Grosso, que o Brasil é um país agro. Não sou eu que digo isso. Todo mundo diz, não é isso? E Mato Grosso, então, nem se compara. A FAMAT, alguns anos atrás, levantou mais de 70% da economia mato-grossense, está vinculada ao agro. E se você procurar aqui nos lançamentos imobiliários, vai ver quem mais compra apartamento aqui, ou em qualquer lugar. Pode ter certeza que o agro é grande parte. Quem compra trator, quem compra caminhonete, quem compra carro, quem viaja, quem vai... Se mais de 70%, nós somos o maior produtor de milho, de algodão, de gado. É só ver a evolução de Sinop, Sorriso, tá aí. onde o agro está, né? Em Mato Grosso só tinha sol até Cuiabá. Não tinha sol para lugar nenhum. Entendeu? Então houve esse absurdo de evolução. Mas a representação não evoluiu na mesma proporção. Ainda nós temos dissidências. Como é que você pode ter dissidência no agro? A ProSoja tem problema pessoal com algodão está ligado ao PT, não sei o quê, PPPP. Olha bem, eu não estou inventando, está aí para qualquer um ver. Isso é muito ruim, porque o agro é um só. Você entendeu? Voltando à legislação particularmente, né? Por exemplo, nós temos alguns fatores que eu sou absolutamente contrário. Por exemplo, eu sou contra cobrando ITR, que é um imposto federal. Por quê? Se a fazenda é produtiva, por que você vai cobrar imposto? Você já não paga todos os demais impostos, inclusive imposto de renda? Ajuste os demais. Você cobrar imposto só porque você tem uma fazenda? Para mim está errado. Isso é um imposto, você tem uma dissimulação de tributação sobre quem tem. Está errado. Você tinha tributação, para mim, por essência, tinha que ser na renda. A tributação, circulação e mercadoria, ela pode existir, mas com parâmetros outros. Nós tivemos agora aprovada essa reforma tributária. Isso é um problema muito sério para nós. E eu diria o seguinte, houve uma omissão muito grande dos estados e dos municípios. Para mim serão eles que vão pagar as contas. Por quê? Porque o governo está centralizando, entendeu? O controle da CBS e está juntando ICM, etc., e imposto sobre serviço no IBS. E eu ainda tenho uma expectativa que esse trem não se consolida, porque ele vai aumentar absurdamente a carga tributária. E vai aumentar a carga tributária de quem? De quem produz. E quem produz? No Mato Grosso, particularmente, o agropecuarista, o agricultor pecuarista. Pessoas não se deram conta disso. Isso vai trazer grandes problemas. Nós temos isso na reforma tributária que vem aí. Já está tendo seus desdobramentos. Nós temos uma particularidade em Mato Grosso, que Mato Grosso tem CETAB, que foi copiado do Mato Grosso do Sul, que era o Fundersul, mas a voracidade mato-grossense transformou ele no maior fundo de arrecadação. Hoje o Estado faz muita estrada, mas a maioria dos recursos são do FETAB. Tá? Ele é muito caro, porque aqui no o boi, nós conseguimos uma pequena mudança agora, porque era um absurdo que um boi de 20 arroba
você pagava o mesmo FETAB com uma vaca de 14 arroba, para simplificar. Hoje reduziu 30% e tal, melhorou. Mas nós ainda temos um problema, porque Pedro Táxi, na época, dobrou o FETAB. Pressionou-nos e o FETAB ele dobrou. Entendeu? E os sucessores não cumpriram o que estava combinado de depois retornar no solo. Então nós temos esse fundo carente. Segundo, eu acho assim, tudo que é obrigatório não pode ser cobrado, no meu conceito. Eu acho uma aberrácio, digamos assim, que você é obrigado a fazer um GTA e tem que pagar por ele. Se você é obrigado a fazer, não pode pagar. Concorda? Uma obrigação, né? Não tem por que cobrar. Já te obriga, te cobra. Mesma coisa, você vai fazer um licenciamento, você tem que pagar uma taxa. Peraí, não é obrigatório? Então é o seguinte, nisso que eu digo. A mobilização das entidades ainda não está sendo suficiente para fazer esses impactos. Porque a gente tem que impactar. O cara vai ser candidato, nós vamos ter eleição esse ano, não tem? Esse ano de mobilizar. Peraí, por que nós temos uma ideia? Ah, mas precisa de receita. Receita não, serviço obrigatório. Você tira da fonte 100 lá, porque você vai cobrar do produtor. Entendeu? Então hoje nós pagamos FETAB, INDEA, aí nós temos um fundo específico, que esse nosso foi criado por nós, Mato Grosso, tem uma relevância, que é um fundo de sanidade animal, e esse é uma segurança. Então esse, independente de você pagar, mas ele é fundamental, porque o Estado tem características particulares, você não pode gastar o dinheiro, assim, tem que ter... Que é o FESA, né? O FESA, porque o Estado tem dificuldade de agir na hora, por causa da legislação. Na emergência tem o FESA que vai conseguir. Tem que ter um fundo para tomar as ações até que o Estado chegue e aplique. Então é um fundo fundamental, foi criado na gestão de Light, então a gente acha que está bem gerido, tem os recursos, né? E ele possibilita as ações de antecipação, né? Tudo que acontece, ele está pronto, corre e tal. Temos o IMPEC, que é um fundo que o recurso, no caso específico nosso, é da pecuária, né? Que ele é transferido para as entidades representativas, nós temos todas as entidades. Eu acho que também é importante pelo seguinte, infelizmente, eu digo infelizmente pelo seguinte, o produtor ele não tem a consciência de pagar espontaneamente. Porque se ele tivesse essa consciência de pagar espontaneamente, você não precisaria ter o IMPEC, o cara pagaria. Mas, lamentavelmente, nós tivemos que recorrer, que eu digo que eu conheço essa história desde o começo, recorrer ao próprio Estado para criar uma legislação para ter um recurso, e esse recurso ser destinado a uma entidade, para que essa entidade tenha as condições de representar, né, e de encaminhar as demandas necessárias, né, ao exercício da atividade. E o exercício da atividade, ele decorre dessa mobilização, desse acompanhamento. E ele possibilita que haja divulgação de conhecimento, de transformação, de levar informações para as áreas, tentar mobilizar. Vocês acompanham isso, sabem que não é fácil você mobilizar as pessoas. E não custa nada, né? Não tem custo nenhum para ser um associado. Nada, mas é interessante isso, entendeu? Eu diria o seguinte, o negócio deve estar muito bom. Porque quando a coisa aperta, o nego se mexe. E como muitos ainda estão lá no conforto, né, da sua... Tem outro fator que a gente não pode esquecer. A agricultura e pecuária não são feitas apenas de bons moços. Como em toda atividade, tem todo gênero.
E normalmente os bons, eles sofrem pressões em decorrência dos menos bons. Esse menos bom, estou dizendo que, eu estou dizendo de maneira especialmente no Mato Grosso, que foi o estado mais recentemente ocupado, né, que a ocupação foi na década de 70, muitas pessoas ocuparam sem cumprir a lei. Todo mundo sabe disso. O que a gente não concorda é que muitos estão com muita dificuldade de se adaptar. E não é por falta de recursos, eles não querem se adaptar. Então se condenam. E esse número é bastante significativo e eles são como os anônimos, né? Tem testa de ferro, tem outros particularmente, mas tem muitos os anônimos ambientais. Fica quietinho, ninguém sabe que ele existe. Por quê? Porque se for procurar tem alguma coisa errada. Então, acho que nós vamos ter que evoluir nesse processo. O Estado teria que ser mais proativo, porque o Estado hoje ele tem mecanismos de agregação e de divulgação de informações, ser inicialmente, menos policial, mas criar um sistema de controle, você entendeu? Para identificar efetivamente, porque eu não consigo imaginar por que o GEL tem essa grande dificuldade de andar. Se GEL, para mim, é matemático. E ele é fundamental, porque quando você souber quem são efetivamente os donos de todas as áreas, você pode, particularmente, desenvolver técnicas de controle muito mais eficientes. Você entendeu? Então, nós estamos num processo caminhando, às vezes a gente pensa mais rápido do que a realidade acompanha, porque Mato Grosso é muito novo. Todo esse boom foi na década de 70. De 70 para cá, porque poucas pessoas, não é? Hoje, nasceu em 70, por exemplo, hoje está com 56 anos, né? Quase 60 já. Quase 60, muito jovem ainda. Você entendeu? Então, agora que a gente tem que pensar nessas coisas, né? A evolução continua em todos os aspectos, não se esqueça, entendeu? Ela é permanente, ela é constante, entendeu? O conhecimento possibilita isso e o conhecimento sempre aumenta, entendeu? E as condições cada dia são mais favoráveis, entendeu? Então eu acho que o futuro ele é bastante promissor, entendeu? E a gente tem que pensar no bovino como um animal extremamente produtivo e favorável, porque do boi tudo se aproveita. A gente nem sabe. Tem muitos aí que são contra, mas eles consomem sem saber que estão consumindo, né? Então a gente defende a pecuária até por uma questão de vinculação, né? Familiar, sucessória, etc. E acho que o futuro é um futuro, pelo menos para mim, pelo pouco que ainda me resta, né, do tempo que ainda me resta de vida, eu acho que ainda vou ver muitos avanços. A gente já vai para o final e eu gostaria de agradecer o senhor pela conversa, pela história aí, tem muito conteúdo bom. E agradecer mesmo, a Acrimate está aqui, o senhor como diretor sabe da importância da gente levar esse conhecimento, levar essa conversa, essa prosa aí para o pessoal ouvir e saber a realidade do pecuarista, né? Saber a realidade do produtor que às vezes na cidade estão vendo de forma diferente como o produtor age, né? Não, eu acho isso aí fundamental, exatamente como ele disse, o percentual da população urbana aumentou muito. Então é fundamental que os produtores, eu digo produtor, porque para mim todo mundo que produz é produtor, seja da suíno, seja frango, seja boi, você entendeu? Produz o quê? A essência da vida. Você produz comida. Sem comida não tem vida. Você entendeu? Então nós temos que nos aproximar dessa população que consome. Entendeu? Para que eles possam reconhecer
Você entendeu? Que sem o produtor não tem comida, então não tem vida. Então, na realidade, não teria que eles não deveriam nos criticar, eles deviam, né, nos valorizar. Cobrar o que tem que ser cobrado, mas valorizar. Você entendeu? Não, eu como uma carne boa porque alguém está produzindo uma carne boa. Eu como um prato de arroz e feijão porque alguém plantou esse prato de feijão e me trouxe. Você entendeu? O mais importante não é quem preparou, o mais importante é quem produziu. Porque E é desvalorizado. Preparar, alguém tem que ter produzido. E é algo bem desvalorizado. Ainda não há esse elo de ligação. Então, eu acho que o trabalho das entidades e tudo, você entendeu? É fazer essa aproximação, evoluir. Isso aí. E a Acrimate está de portas abertas para unir todo mundo. Tem desenvolvido um bom trabalho, né? A gente tem que reconhecer isso, porque é a única entidade, nós somos, representa no exterior, representa o Brasil, no IPA, não é aquele, né? No IBA, né? Tem representatividade, né? Exatamente, então isso é muito fundamental. Bernardes, muito obrigado. Obrigado pela participação. E você que está acompanhando aí, já acompanha o Acricast no YouTube, nas outras plataformas. Acompanha os episódios que já foram no ar e em breve terão novos episódios. Obrigado.